Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu não vim aqui fazer unboxing, não vim fazer resenha de DVD nem de Blu-ray, mas como vocês já estão vendo aí, eu vou falar um pouco sobre o caso da Elise Matsunaga, que é aquele caso em que a esposa assassina o marido, né, que era um empresário, o Marcos Matsunaga, ele que era um dos sócios e herdeiros lá do grupo de alimentos Yoki. Então a Elise acaba assassinando ele, esquarteja ele, né, coloca numa mala e despacha lá no meio do matagal, só que depois ela acaba sendo presa, obviamente, né? E isso aconteceu lá em 2012, mas essa notícia meio que pipocou de novo aí na mídia em 2019, porque após 5 anos de prisão aqui no Brasil, a pessoa tem direito à saidinha, como eles falam, né? E a Netflix acabou fazendo uma série sobre ela. E o Ulysses Campbell, que é um escritor que já tinha escrito esse livro aqui, né, da Suzanne von Richthofen, ele aproveitou também essa saidinha da Elise para escrever este livro aqui, então, que é como se fosse uma biografia não autorizada sobre a Elise Matsunaga. Então, como eu já tinha prometido lá no começo do ano, no meu primeiro vídeo aqui do ano, né, e como eu já tinha falado em outros vídeos também, eu ia começar a trazer esse conteúdo de crimes reais aqui pro canal e etc. Então, esse fica sendo como se fosse o primeiro vídeo oficial aqui do canal com este tema. Se bem que ano passado eu já tinha falado dos filmes que fizeram da Suzanne von Richthofen. Naquele vídeo que eu gravei aqui pro canal, eu também mencionei esse livro aqui. É um livro da Dark Side Books que fala sobre o caso Richthofen e também o caso Nardoni. Então vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição ou aqui nos cards para quem não assistiu ainda, tá? E agora então vamos de Elise Matsunaga. Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Se vocês gostarem, deixa aqui nos comentários. Em breve eu vou trazer também outros vídeos nesse estilo, até porque muitas dessas situações, dessas histórias, depois acabaram indo pro cinema, né? No caso aqui da Elise Matsunaga, não virou filme ainda, né, como a Suzanne Richthofen, mas como eu falei, teve lá a série na Netflix, porém, a série, obviamente, é muito mais romantizada, né, do que o crime real. A série deixa de fora várias coisas sobre a vida da Elise, como, por exemplo, o fato de que ela era garota de programa e ela conhece o Marcos fazendo o programa, né, porque o Marcos, ele volta e meia contratava alguma garota de programa e foi assim que ele conheceu a Elise. Lá na série, é meio pincelado isso daí, assim, meio por cima, mas não é comentado muito a fundo. Então, aqui nesse livro, o que mais tem é detalhes sobre este mundo da prostituição. Aqui tem várias histórias, bem tensas inclusive, não só envolvendo a Elise, mas envolvendo algumas mulheres que meio que trabalharam com ela, digamos assim, né, ou que foram do convívio de alguém próximo a Elise e que eram garotas de programa também. Então, até por isso, tem muitas pessoas que dizem que esse livro é meio que uma propaganda enganosa, porque a pessoa vai e compra o livro achando que vai ter só coisas sobre a Elise, sobre o assassinato, mas não. Então eu vou falar um pouco sobre o livro num geral, né, dar um resumão aqui da história da Elise, vou comentar também um pouco sobre essas histórias de prostituição que tem aqui no livro, e é isso aí, galera. Então, se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, deixe aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que você acha sobre esse caso, né, enfim, vamos interagir aqui nos comentários, beleza? Então, vamos lá. Como eu falei ali no começo do vídeo, né, a série lá da Netflix, ela é uma série que coloca a Elise como se fosse uma vítima, digamos assim, né? Não vítima porque a gente sabe que ela é culpada, né? Ela assassinou o cara e ponto. Mas ela tenta trazer uma imagem de que ela foi uma pessoa sofrida e etc. A série conta com o depoimento de várias pessoas que eram próximas dela, até mesmo da advogada dela, né? Mas o que eu acho bacana também é que mesmo assim a série também traz algumas pessoas que são a favor do Marcos, digamos assim, né? Alguns amigos dele, inclusive falando de amigos do Marcos, aqui no livro é comentado muito assim a fundo esse negócio da prostituição, como eu já falei, né? E o Marcos tinha alguns amigos que, assim como ele, viviam indo em locais de acompanhantes de luxo, né? Ou então em sites que disponibilizavam lá garotas de programa e tal. Só que no livro é falado ali no começo que foi trocado o nome de várias pessoas, né, até para preservar a imagem e a identidade dessas pessoas. E lá na série são entrevistados alguns amigos do Marcos que eu fiquei olhando e pensando, será que esse cara é aquele que fez
tal coisa que é contado lá no livro, porque os caras não são gente, não são flor que se cheire, tá? Mas eu vou começar aqui então falando um pouco sobre a história da Elise mesmo, tá? A história toda começa lá em Chopinzinho, que é uma cidade do interior do Paraná, e lá vivia então a Elise. A mãe dela apanhava muito do pai da Elise, que era um alcoólatra, e aí a Elise e a irmãzinha vendo ali aquela situação toda, né? Aí um belo dia o pai da Elise abandona a família, vai embora pra viver com outra pessoa. Aí depois a mãe da Elise ainda tem uma outra desilusão amorosa, digamos assim, e nesse meio tempo ela acaba conhecendo o Chico da Serra, que viria a ser o padrasto da Elise. Então foram se passando ali alguns anos, a mãe da Elise estava morando junto com esse cara, né? E aí quando a Elise tinha 15 anos, o padrasto dela estupra ela. Aí ela vai falar com a mãe dela e a mãe dela, vai conversar com o cara, né? Ah, minha filha falou que tu fez isso, isso e aquilo, é verdade? Aí o cara de pau, fala assim, é verdade. Eu mexi, ele usa esses termos, né? Eu mexi com a tua menina sim, mexi com a tua filha, mas foi culpa dela, ela que tava me provocando. Aí a mãe da Elise o que que faz? Dá um tabefe na Elise e fala, vai-te embora que eu não quero mais tu dentro da minha casa. Então, olha só, gente, vê se isso é atitude de mãe. Aí a Elise realmente vai embora, ela passa um tempo na rua, ela sai sem rumo de casa, na verdade. E ela começa a andar nas rodovias e pedir carona, só que aí ela começa a se prostituir. A essa altura do campeonato, né, que ela tinha ali seus 15 anos, o conselho tutelar estava fazendo uma limpa, assim, nesses locais e acaba pegando a Elise e levando a Elise pra casa novamente. Aí até tem um tempo que ela fica com a madrinha dela e depois, quando ela faz 18 anos, ela resolve sair dessa cidade do interior e vai pra Curitiba, que é a capital do Paraná. Lá em Curitiba, ela faz um curso de enfermagem, um curso técnico, e lá ela começa a trabalhar num hospital. Ela conhece uma enfermeira, que essa enfermeira, ela tinha um carrão, andava muito bem vestida, né? Tinha lá o apartamento próprio dela, enquanto a Elise não. A Elise morava numa, sei lá, numa kitnet, numa pensão, alguma coisa assim. Então a Elise perguntou pra ela qual que era o segredo pra ela ter tudo aquilo apenas trabalhando de enfermeira. E é aí que a mulher revela pra ela que ela não era só enfermeira, né? Que à noite ela incorporava uma outra pessoa e fazia programas. Ela era uma acompanhante de luxo, uma garota de programa de luxo, né? Ela saía só com os caras mega ricos e tal. Ela tinha lá uma agendinha com todos os nomes dos caras mais badalados, né? Com quem ela fazia programa. E aí ela foi ensinando a Elise, porque a Elise falou, eu quero entrar neste mundo também. Porque na verdade, o sonho da Elise era ser bem de vida, ela queria deixar pra trás aquele passado pobre que ela teve, aquela coisa toda. E aí ela começou a se infiltrar nesse mundo aí da prostituição. Então essa moça aí ensinou tudo que ela sabia para Elise, passou inclusive alguns clientes para Elise e a Elise começou então a se prostituir, né? Virou ali garota de programa. Ela teve muitos clientes que não foram nada fáceis para ela, né? Porque ela achou que ia pegar só os cara rico, bonito, educado, mas não. Prostituição não é bem assim. Inclusive um dos clientes fixos dela era um traficante. Enfim, então ela foi passando por diversos momentos assim no mundo da prostituição. Teve um certo momento que ela chegou numa casa de prostituição que era como se fosse uma casa de garotas de programa de luxo mesmo, mas aquela ali era alto nível. E aí quando ela foi lá pedir um emprego, né, pra cafetina, pra mulher que gerenciava ali as garotas de programa, a mulher falou assim, olha, não, me desculpe, mas aqui tu não vai trabalhar porque eu tô te achando muito caipira, vai arrumar emprego em outro lugar porque aqui as minhas meninas são de alto nível e você não se enquadra neste nível. E aí a Elise, ela pega o contato de um cara que tem um site, o nome do site é M-Class, que é um site de garotas de programa. Então a moça que quisesse trabalhar para esse site ia lá, se cadastrava, tirava umas fotos sensuais para botar no site e lá era como se fosse uma vitrine, onde os caras interessados iam, marcavam um encontro, só que aí depois do encontro, a garota de programa tinha que deixar uma comissão pro dono do site. E foi assim que a Elise acabou conhecendo o Marcos. Só que antes de conhecer o Marcos, de começar a sair com ele, etc., o livro conta sobre várias coisas que aconteceram, não só com outras garotas de programa, mas
mas também envolvendo o próprio Marcos, porque o Marcos, ele era um viciado em sexo, segundo relatos aqui do livro. Nessa época, ele era casado com uma outra mulher, ele tinha uma filha com esta mulher, só que mesmo sendo casado, tendo a família, ele vivia indo em locais onde tinha garotas de programa pra sair com essas garotas de programa. E aí, ele era um cara muito violento também. Ele era o tipo que não aceitava não como resposta, e ele tinha alguns hobbies bem peculiares, como, por exemplo, colecionar armas, e ele também gostava muito de caçar animais selvagens, né? E aí tem um trecho aqui do livro que conta que uma garota de programa foi sair com o Marcos, e aí ela já tinha falado lá no anúncio dela que ela não fazia sexo anal, ou seja, não podia entrar pela porta de trás da moça, né? E quando chegou lá na hora do programa, o Marcos pediu pra entrar pela porta de trás e ela falou: não, eu não faço, tava lá no meu anúncio especificado que eu não faço isso. E aí ele simplesmente puxa uma arma e fala assim: tá, então vem cá, tu quer dar o teu brioco ou tu quer morrer? Então ele ameaça a mulher e a mulher acaba então cedendo porque ficou com medo de morrer ali, né? Então esse era o naipe do Marcos Matsunaga, segundo relatos de pessoas que foram entrevistadas para compor aqui o conteúdo deste livro. Passados alguns meses ali, né, a Elise acaba tendo relacionamentos conturbados com alguns clientes e etc, até que ela conhece o Marcos, e aí os dois começam a ter um relacionamento. E quando eu digo relacionamento, é um relacionamento assim muito engraçado, digamos assim, porque através deste livro eu descobri que garotas de programa, essas garotas de programa de luxo, volta e meia acabam namorando clientes. E por que eu falei namorando? Porque os caras geralmente são casados, né? São empresários ricos e etc, que já têm uma família, mas que não abrem mão de ir lá pegar prostituta. Eu uso essa palavra prostituta, parece tão agressivo, né? Mas é garotas de programa ou acompanhantes de luxo, tá? E aí, mesmo tendo uma família, eles começam a sair com essas garotas de programa, aí eles meio que começam a se apaixonar por elas ou alguma coisa assim, só que eles não querem assumir a garota de programa para a sociedade. Então, o que que eles fazem? Eles namoram elas, às escondidas, continuam lá com a família, filhos, normal, e com elas eles mantêm esse namoro, onde na verdade eles meio que pagam um salário pra ter exclusividade. Então isso foi o que aconteceu com o Marcos e a Elise. O Marcos era casado com a mulher dele, tinha a filha dele, ele começa a sair com a Elise, os dois começam a se apaixonar, digamos assim. O Marcos inclusive dá um carro pra Elise, né, que é uma Pajero TR4, e aí ele fala: ó, estou apaixonado por você, não quero que você saia com mais ninguém. Apesar de ela ser formada em enfermagem, né, ela largou a enfermagem, tava só como garota de programa. Então, o ganha-pão dela era aquele. Então, ela faz uma proposta pra ele. Ela fala: ok, eu não saio mais com nenhum cliente, mas você tem que me pagar por mês exatamente o valor que eu ganho fazendo programas. E ele concorda, porque, né, ele era rico. E, gente, eu fiquei chocada. Vocês sabem quanto que ela ganhava? Isso lá em 2009, tá? Mais ou menos. Ela tirava em torno de 30 mil reais fazendo programa. Enfim. E aí, ele é tão esperto, porque ele também não era bobo, não. Que quando ele foi pagar o primeiro salário pra ela, esse salário não veio cheio, não. Eles combinaram 30, mas ele deu pra ela 27 mil reais. E aí ela questionou: tá faltando dinheiro aqui, não foi esse nosso combinado. E aí ele fala assim: ó, você está sendo paga como se fosse minha funcionária. E quando um patrão paga um funcionário, ele tem seus encargos financeiros, né, suas taxas, e acaba tendo um desconto. Então, esse valor que você está recebendo é o valor líquido já com os descontos. Olha só que FDP, né? Então, ela aceita de boa, né? Ela se dizia estar apaixonada por ele, assim como ele dizia a todo momento que estava apaixonado por ela, que nunca tinha sentido aquilo por nenhuma outra pessoa. E aí, ela começa a falar pra ele: ó, você tem que largar sua família, então, né, pra gente viver o nosso grande amor aqui juntos e tal. E ele começa a prometer isso pra ela, que vai largar a família, aquela coisa toda. E ele era um viciado em sexo, que a todo momento estava indo em casas de prostituição e entrando naquele site, né? E inclusive ele, junto com os amigos dele, eles tinham o hábito de frequentar uma espécie de fórum, que era um lugar onde as pessoas avaliavam as garotas de programa. Então ele sempre estava indo naquele fórum pra analisar lá as avaliações dos amigos, porque, por exemplo, o fulano pegou a moreninha carinhosa 69. Aí ele ia lá:
Ah, saí com a fulana ontem. Daí começava a especificar o que ela fazia, o que ela não fazia, e no final dava uma nota. E aí eles se baseavam nessas notas pra ir lá e contratar os serviços da moça também. E, inclusive, o Marcos, ele tinha até um apelido, que era um nome em inglês, que se fosse traduzido pro português era tipo montador de prostitutas, tá? Alguma coisa assim. Então, a partir do momento que ele começa a ter esse relacionamento com a Elise, ele até para de frequentar esses sites, para de olhar lá as avaliações e de dar avaliações. Tava, de fato, gostando dela, aquela coisa toda. Bom, e aí vai passando o tempo, o Marcos realmente se separa da esposa, promete a Elise que vai casar com ela, pede ela em casamento e tudo mais. E ele começa a mostrar pra ela um pouco do mundo dele, né? O mundo aonde ele era colecionador de armas, então ele começa a levar ela lá naqueles stands de tiro ao alvo, e ela começa a atirar e pegar gosto por armas também, tanto que ele dá uma arma de presente pra ela. Ele começa a levar ela em viagens para os dois caçarem juntos, né? Porque ele já tinha esse hobby de caçar, e ela começa a se transformar numa caçadora junto com ele. E uma outra coisa que o Marcos também começou a ensinar pra Elise era sobre vinhos, porque o Marcos, ele gostava de vinhos caros, ele tinha uma adega que tinha lá vinhos de até 20 mil reais, e ele começou a passar esse gosto pra Elise, e a Elise começou a se transformar numa expert em vinhos também. A Elise, quando tá com o Marcos, ela começa a fazer faculdade de Direito. Uma questão é que o Marcos começa a ficar com muito ciúme dela. Inclusive, o único lugar que ele deixava ela ir, assim, né, sem pegar no pé, era num zoológico. Só que ele tava tão louco de ciúme que um certo dia a Elise chega em casa falando de um macaco, que ela meio que fez amizade com o macaco lá no zoológico, tira a foto do macaco e mostra pra ele e tal, e o Marcos fica louco de ciúme do macaco. E aí, diante disso, eles compram uma jiboia, uma cobra, que eles batizam de Gigi, que inclusive essa cobra é mostrada lá no documentário, né? Só que foi passando um tempo e o Marcos começou a voltar a ser o que era como nos velhos tempos, ou seja, começou a frequentar de novo o site lá de putaria, começou a sair com garotas de programa novamente. A Elise pega uma conversa dele com uma funcionária da IOC, onde ele estaria tendo um caso com a própria funcionária. Então a Elise começa a desconfiar o quê? Que está sendo traída. Só que nesse meio tempo também a Elise engravida, e nesse período em que a Elise está grávida, várias vezes o Marcos começa a se aproximar dela como um casal, né? Ele quer o quê, né? Vocês sabem, né? E a Elise fala, não, eu tô cansada, tô indisposta. E aí ele começa a jogar coisas na cara dela, começa a falar coisas do tipo, ah, porque quando eu te pagava, não tinha tempo ruim, era só eu mostrar o dinheiro e tu ia. Aí agora fica aí dando desculpinha. E começa a jogar coisas na cara dela, xingar ela, porque na cabeça dele era como se ela ainda fosse uma garota de programa. Então, de fato, ele fica ali traindo ela por um bom tempo, e ela já desconfiada disso, né, depois que a bebê nasce e tudo mais, ela coloca um detetive atrás dele pra investigar se ele realmente está traindo ela. Nesse período em que ela pede pro detetive investigar ele, ela vai viajar lá pra casa da mãe dela em Chopinzinho. O detetive vai, tira umas fotos do Marcos. O Marcos realmente estava traindo ela com outra moça, garota de programa, inclusive. Aí quando ela volta pra casa, que ela já tem as provas do crime, digamos assim, contra o Marcos, né? Quando ela volta pra casa, os dois começam a discutir. Eles tinham, inclusive, até pedido uma pizza. Agora é a hora do crime, né, gente? Que essa parte aqui eu acho que quem já tá ligada nesse caso já sabe o que acontece. O Marcos vai, desce pra pegar a pizza. Depois que ele volta, nas palavras da Elise, eles ainda discutem mais um pouco. Ele começa a xingar ela de tudo e mais um pouco, né? E aí é onde ela saca uma arma e atira nele. E aí você me pergunta, nossa, mas como assim? Ela já tava com a arma na mão, então ela já tinha planejado tudo? Não, é que eles tinham essa mania de colecionar armas, né? Como eu falei, era um gosto dele que ele passou pra ela. Então, como aquele apartamento deles era muito grande, eles eram muito cheios da grana, eles espalhavam várias armas por vários cômodos da casa, porque se algum dia algum assaltante entrasse ali e eles pegassem um assaltante no flagra, eles poderiam a qualquer momento puxar uma arma que estivesse ali próxima pra sacar no cara, né? Só que o que aconteceu? O feitiço virou contra o feiticeiro e a Elise pegou uma dessas armas que tava ali num cômodo e atirou no Marcos e matou ele. Depois, ela ficou com medo do que poderia acontecer, arrastou ele lá pra um quartinho, ficou ali com o corpo dele lá por horas,
horas e no outro dia resolveu então eliminar o corpo, esquartejando, né? Aí ela coloca dentro de malas e sai com a desculpa de que aquelas malas ali estariam cheias de vinho. Coloca as malas no carro e vai desovar o corpo. Ela é parada pela polícia e a polícia pergunta o que tem naquelas malas e ela fala que é vinhos, porque ela estaria, inclusive, abrindo um negócio para vender vinhos e tal. Isso realmente era verdade. E aí ela fala pra polícia que dentro daquelas malas tem vinho. Então ela vai, joga os pedaços dele lá no matagal, só que tempos depois, os pedaços começam a ficar expostos porque um cachorro, né, alguns cachorros, começam a puxar aqueles pedaços ali. E aí a polícia começa a investigar e chega até ela, porque eles vão puxar lá nas câmeras do prédio, veem que ele pega a pizza, volta pra dentro do apartamento com a pizza, mas em nenhum momento ele sai, porque ela fala pra polícia e fala pra família do Marcos que ele teria saído de casa, fugido com a amante, e aí como ela tem acesso ao e-mail dele, ela fica mandando e-mails como se fosse ele, mandando e-mail pra família dele, um padre lá que é amigo da família, né? E ela vai até a família do Marcos e mostra as filmagens que o detetive fez. E fala, ó, eu acredito que ele fugiu de casa com a amante, porque a gente teve uma discussão, o detetive me mostrou essas imagens, tá aqui a prova, e é isso. Será que ela fez isso por dinheiro? Será que ela tava desesperada? O que aconteceu? Eu vou dar a minha opinião, tá? Eu acho que ela não fez por dinheiro, porque a partir do momento que ela tem uma filha com ele, ela pode muito bem ir na justiça, entregar essas filmagens e falar, ó, eu fui traída, quero separação, quero meus direitos. Pronto, ela ia arrancar uma grana dele, sim. Inclusive, quando ela vai lá falar com a família do Marcos, a família dele fica do lado dela, porque eles acharam um absurdo aquilo que o Marcos estava fazendo, de trair a mulher com uma garota de programa. Inclusive, a família do Marcos não sabia que ela era garota de programa também, né? Que ela já tinha sido garota de programa no passado. Bom, gente, e assim, até agora eu falei sobre o caso da Elise e do Marcos, que é o foco principal mesmo de quem vai ler o livro. Só que, como eu falei antes, nesse livro tem muita coisa sobre prostituição e são muitos trechos, inclusive até bem pesados. Então eu separei algumas histórias aqui para comentar com vocês. Uma das histórias assim que me deixou bem abalada é a história que envolve o fundador das Casas Bahia. Sim, tinha uma cafetina que é mencionada ali no livro. Ela tinha alguns clientes VIPs que volta e meia solicitavam algumas garotas de programa para ela. Um desses clientes era o fundador lá das Casas Bahia. Se vocês procurarem aí no YouTube, no Google, vocês vão ver reportagens de que realmente ele tinha sido acusado de estar aliciando meninas menores de idade, que ele estaria envolvido ali numa rede de prostituição infantil. E de fato aqui no livro é comentado sobre esse caso de uma menina que ela era garota de programa, ela tinha já 18 anos. Na verdade eu não lembro se ela tinha 18 ou se tinha até mais, tá? Só que esse cara, ele gostava de novinhas de 13, 14 anos. Quanto mais nova, melhor. E essa moça de 18 anos aí tinha um rosto assim que lembrava muito uma adolescente. Ela tinha um rostinho angelical. E aí, quando o cara resolveu fazer lá uma festinha privê, ele chamou a cafetina e falou: ó, me arruma umas menininha novinha aí que eu vou dar uma festinha aqui e tal. E aí, a moça lá, a cafetina, já não tinha mais nenhuma novinha pra mandar pra ele e falou: ó, fulana, tu vai numa festinha privada lá. Se alguém te perguntar, tu fala que tem 16 anos, não fala que tu já é maior de idade, tá? O cara lá paga bem e é isso. E ela foi. E quando chegou lá, o cara que era o dono da festa era esse cara aí, fundador das Casas Bahia. Só que assim, claro que eu não vou contar detalhes aqui, né, gente? Mas, segundo relatos dessa moça, eles faziam essa festa aí, que era uma festa cheia das orgias, com várias garotinhas. Chegava um certo ponto da festa, trancava uma quantidade de meninas no quarto e falava: ó, tu vai ter que fazer isso, isso e aquilo. Aí a menina já era garota de programa, né? Foi pra fazer lá o serviço, né? O que o cara faz? Chama os seguranças seguram ela à força e ele entra na porta de trás da menina. E aí tinha um outro detalhe. Esse velho era tão safado, tão FDP, que ele não queria usar proteção, não queria usar preservativo. Então ele fazia o que tinha que fazer, sem preservativo nenhum, e depois obrigava essas meninas a tomarem pílula do dia seguinte. Ele pagava muito bem, mas
nossa, era totalmente sem noção isso que ele fazia. E uma das histórias mais pesadas que eu li também é de uma outra moça, que assim como a Elise, ela também tinha aquele sonho de casar com um cara que ia tirar ela da prostituição, aquela coisa toda. E tem um cara que realmente promete isso pra ela. O cara era dono de uma confeitaria. O cara pede pra ela sair da prostituição e dá um emprego pra menina lá na confeitaria, sendo que a mulher dele, a esposa dele, também trabalhava nessa confeitaria. Então a moça fica ali como amante dele por um bom tempo. E ele fala que vai largar a família pra ficar com ela. Só que aí, final da história, né? Resumindo bem a história, ele não larga a família. Os filhos do cara, que são 2 brutamontes que praticam até artes marciais, vão e dão uma cacetada nessa menina que era garota de programa. Tipo assim, ó, fica longe do meu pai. Como se o cara fosse santo. A moça fica internada por mais de 1 mês no hospital, toda quebrada. Então, gente, basicamente é isso, né? Eu acredito que esse vídeo tenha ficado um pouquinho longo, porque eu falei pra caramba. Eu não dei todos os detalhes do livro como eu gostaria, porque também, se eu fosse detalhar muito, isso aqui ia ficar um documentário. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí do meu resumão que eu fiz. Como eu falei, eu gostei muito desse livro, eu recomendo muito. Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês aí, alguém já leu esse livro, comenta aqui o que você achou, né? Ou se você já viu lá a série da Netflix, comenta também a sua opinião, tá bom? Então, espero vocês aí no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.